Vamos lá, Tiago, capítulo 1. Diz assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico em todas as suas realizações. Verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. 19. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta:
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essas são as advertências de Tiago. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Tiago, que escreve esta carta, esse Tiago é o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Tiago apóstolo, porque Tiago apóstolo a gente vê que bem no comecinho de Atos 12 ali, ele morre pela espada, ele é assassinado. E esse irmão aqui é o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou um personagem de muita importância na igreja. A Bíblia Sagrada fala que ele é tido como coluna ali na igreja em Jerusalém, e é um homem de extremo respeito ali naquela comunidade. Dizem os estudiosos que sua carta é uma dos primeiros escritos que surgem, um dos primeiros escritos que surgem naquela época. E ele está escrevendo agora para judeus cristãos, para esse povo que está agora aprendendo e trilhando os caminhos do Evangelho. E ele traz a seguinte frase no versículo 2, que diz que: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Ou aqui na NVI diz que e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e sem que nada lhes falte, coisa alguma. O problema é que quando estamos passando por provações, nós não nos alegramos, nós entristecemos. E realmente é assim que procede, assim que acontece. Mas Tiago está dizendo para aquele povo que estavam passando situações difíceis. Na região da Judéia teve fome, tiveram situações difíceis ali para aqueles crentes. E Tiago está dizendo: meus irmãos, considerem motivo de alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Existem algumas igrejas, algumas pessoas que pregam que o crente ele não passa por provações, ele não passa por situações, e Deus é quem permite a provação, o sofrimento. Deus ele não quer que o crente fique no sofrimento e que se acomode diante do sofrimento. O sofrimento ele serve para o quê? Para que nós venhamos, e a provação ela serve para que venhamos ter a nossa fé provada, para depois sermos o quê? Aprovados. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Para a irmã Toninha se tornar diaconisa, teve que fazer a prova e ser aprovada. Eu, para ser pastor, para tornar o meu pastorado reconhecido na convenção, na CEADIF, eu tive que fazer uma prova e que foi de... Embora tenha pouco cabelo, mas dava para puxar uns cabelos ali. Foi uma prova muito difícil. Ontem, nós estávamos na sede aplicando prova para os futuros diáconos e diaconisas.
E quarta-feira que vem, sem ser nessa, na outra, dia 31, nós estaremos aplicando prova para os próximos obreiros também que serão consagrados. E aí o que acontece? A nossa prova, e essas pessoas pregam que o crente não passa por provação, ele não passa por dificuldade. Eles associam que a provação, o sofrimento, é como se eles tivessem falta com Deus. É como se alguma coisa de errado estivesse acontecendo. E a gente está vendo o Tiago falando aqui, olha, se vocês considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade. Alguma coisa acontece. Porque se nós não tivermos a nossa fé provada, se Deus ele não trabalhar em nós, como que nós vamos amadurecer? Como que nós vamos aprender? O Evangelho, ele é prática. Embora se tenha muitos assuntos que os irmãos não conheçam, e eu também nem conheço todos os assuntos da teologia e da Bíblia, mas o mais importante é que aquilo que a gente já sabe, é importante que a gente pratique, coloque em prática isso daí. E o Evangelho, ele é prática, ele não é teoria. Seria muito fácil as coisas. As pessoas querem aprender. É bom que isso aconteça e tem que ser assim, mas muitas vezes aprendem e não colocam em prática. E acha que a vida vai ser um mar de rosas. Acha que a vida cristã é uma vida sem sofrimento. Acabaram-se os meus problemas. Não é bem assim. A diferença é que nós temos o nosso Deus, o nosso Pai, que nos ajuda a passar pelas provações e perseverar na fé, para que a gente possa amadurecer e possa ajudar outras pessoas. Essa carta de Tiago é uma carta muito prática. Ele traz aqui sobre a questão da prática da verdadeira religião. E é assim que nós devemos proceder e entender que essas pessoas aí da teologia da prosperidade dizem que o crente não pode sofrer, o crente não tem que sofrer, o crente ele tem que ser acima da média, o crente ele tem que viver, ele tem que ser cabeça, só cabeça e não é cauda. Aí fica só usando esses versículos assim. E então, só que a gente tem que analisar que tem momentos que a gente está com a nossa fé a 1000, mas tem hora que a gente está passando por provações. E a gente não pode abandonar a Deus nas provações, a gente não pode abandonar o Senhor nas dificuldades, porque Ele fala que é necessário que ela cresça, pois quando estiver que a sua fé seja provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e que ela cresça, a perseverança cresça quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. E aí, a aprovação que Deus permite é para que você alcance algo maior da parte de Deus. Você alcança uma experiência maior. E aí no versículo 5 ele fala: se algum de vocês precisar de sabedoria, ou tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Ou peça a Deus nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar,
pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Então o que acontece? Se nós estivermos passando por situações difíceis da nossa vida, da nossa fé, nós devemos fazer o quê? Deus abençoe. Nós devemos fazer o quê? Pedir a Deus sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para passar por esta prova, por esta dificuldade, por esta situação. E talvez as suas versões sejam mais antigas e fala assim, que Deus não lança em rosto, ou Deus não impropera. Por isso que eu recomendo vocês, troque suas versões, peguem versões mais simplificadas, que vai ajudar vocês no entendimento da palavra. Tem a NVT, tem a NVI, são Bíblias com traduções mais fáceis e que não empobrece o texto. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, olha, se você está com falta de sabedoria para passar por esse momento de tribulação, esse momento de dificuldade, peça a Deus, peça ao Senhor. E ele está dizendo assim que ele não lança em rosto, é no sentido de quê? Ah, irmão Vanderlan, essa semana tu já veio pedir sabedoria, tu está vindo de novo? É isso que Deus está dizendo, é engraçado, mas é isso mesmo. É engraçado, realmente, a Bíblia Sagrada ela é interessante por causa disso. Isso, ele não lança na cara, muitas vezes a gente fala assim, igual o menino, né? Rapaz, tu já está me pedindo dinheiro de novo? Misericórdia, ontem já lhe dei R$1 para você comprar pirulito lá na escola lá. E agora você já está pedindo de novo. Desse jeito. Aí Deus, a gente às vezes não dá, né? E Deus não. Está com falta de sabedoria? Pede. Senhor, estou com outra situação. Pede de novo. Senhor, me dá a sabedoria. Provavelmente aqui Tiago estava tendo em mente a sabedoria de Salomão, né? Que quando Salomão ele fala o quê? Senhor, eu vou governar teu povo, é um povo grande, é o teu povo, Senhor, e eu preciso de sabedoria. E ele não foi ganancioso a princípio e pedindo riquezas. Pelo fato do pedido dele ser agradável aos olhos do Senhor, Deus lhe deu sabedoria. E ficou evidente a sua sabedoria quando ele teve que resolver o caso daquelas duas mulheres que uma das crianças morreu e a outra tomou o filho da outra. E uma falava, não, filho é meu, não, filho é meu, não, filho é meu, filho é meu. Aí Salomão falou o quê? Traz uma espada aí, vamos partir no meio, cada um leva uma banda. E aí a mãe verdadeira já deu o grito, opa! Eu prefiro que vá com esta mulher mais do que meu filho seja morto. Aí Salomão, então aquela é a mãe. E Deus deu uma sabedoria, ainda que estranho, né? Traz uma espada, né? Mas o problema foi resolvido. E é isso que ele está falando. Que peça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrado e agitado pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aqui não significa que nós temos que determinar as coisas para Deus. Aqui Deus está falando para nós pedirmos com fé, com aquela convicção, sem vacilar. E aqui ele fala que aquele que tem a mente dividida é como a onda do mar, que empurra, que vai, que volta, ou seja, não tem firmeza. Então, diante da situação, diante da luta, da provação, peça sabedoria, peça com fé diante de Deus, se humilhando na presença de Deus. Senhor, eu quero o que é meu por direito.
Você quer o que é seu por direito, ele, como se diz, ele abre o chão, você vai para o inferno. Porque aí o direito, o que o ser humano merecia era o inferno. Era a condenação, e Jesus, ele salvou. Jesus, e Deus opera hoje as coisas por misericórdia e graça. E nós temos que ter esta fé, essa convicção de pedir a Deus sabedoria para resolver as situações. E não pode ser mente dividida, instável em tudo que faz, ou seja, aquele que vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai para frente. Então quer dizer que eu não posso voltar atrás em hora nenhuma? Também não é isso que nós estamos falando aqui. Tem situações que você tem que, mesmo que você tenha falado, você deve voltar atrás. Quando você se equivoca ou quando você erra, você deve voltar atrás e reconhecer. É nesse sentido que eu estou falando. E quando a gente vai buscar a Deus, nós temos que buscar com uma certeza, com uma fé, com que Deus vai fazer alguma coisa. E quem tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Em tudo o que faz. E aí ele continua dizendo: o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta, a grama seca. A flor perde o viço e cai, e a sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Aí vem esse pessoal que fala que quem é pobre está em falta com Deus, é amaldiçoado por Deus, ou não sabe pedir a Deus, fica falando, não, você tem que plantar uma sementinha, não, você tem que fazer um sacrifício financeiro, porque aí você vai ser rico, Deus quer que você seja rico. Jesus não pregou isso falando que a pessoa quer que as pessoas sejam ricas. Ele pregou querendo que as pessoas sejam salvas. Paulo disse, nós queremos que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que sejam salvas. E nem todo mundo terá a mesma condição financeira um do outro. Tem aqueles que são preguiçosos, que não estudam, não trabalham, não correm atrás, aí ou vira ladrão, aquela coisa toda, aquele negócio todo. Mas nós temos que entender que rico e pobre, Deus, ele abençoa a todos indistintamente. Aqueles com mais condição financeira e com menos condição financeira, Deus abençoa. Provérbios, se eu não me engano, 22 fala que Deus fez tanto rico como pobre. E aí, como é que esses camaradas da teologia da prosperidade fazem com isso? Eles passam por cima, eles passam batido diante disso daí. Nós temos que ter assim, eu não posso me invejar da condição, porque aqui Tiago está falando sobre uma questão da prática da verdadeira religião, e que muitas vezes tinham problemas entre irmãos ali. Os ricos muitas vezes faziam acepção de pessoa, e aí Tiago está tratando dessas questões, da questão da religião prática, da questão da vida prática diante de Deus e diante do próximo. Nós vimos uma parte que sobre a aprovação, que Deus permite a aprovação, e aí lá mais para frente ele vai retomar também esse assunto. Aí Tiago está falando tanto a questão do nosso amor, é como se ele estivesse resumindo os mandamentos em dois. Ele está explicando os dois mandamentos. Quais são os dois mandamentos que a Bíblia diz? Vamos lá.
Justamente. Amará o Senhor teu Deus e o seu próximo como a ti mesmo. Tiago está mais ou menos trabalhando isso daqui nesse capítulo. Ele está trabalhando essa ideia. E aí, tinham essas situações essas desigualdades, tinham essas situações. Teve a questão do problema de muita fome na Judéia, tiveram muitas situações de pobreza, muitos perdiam os seus próprios bens, suas próprias posses. Você vê quando vai tratar da questão da ceia, são os ricos que não esperam pelos mais pobres, porque talvez que antes da ceia do Senhor, tinha um banquete. Vocês sabiam disso? Que tinha um banquete, tinha um jantar, a festa do amor, a festa ágape. Era um momento de comunhão e celebração, como se diz, eles festejavam ali na presença de Deus. E o pobre, talvez seria só aquilo ali que ele teria para comer. E aí quando ele chegava lá, os mais ricos não esperavam, por isso que falam, esperem uns pelos outros e comam. E aí a gente faz o quê? A gente espera todos receberem, todos comer juntos. Mas aqui na igreja, mas na carta de Corinto, estavam para esperar todos chegarem, todos jantarem ali, comerem juntos ali. É isso que Paulo está tratando ali naquela carta aos Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui Provérbios 22. Provérbios 22, 2. Abra aí para você ver. Olha só o que vai falar esse texto aí. Provérbios 22, 2. Quem encontrou pode ler. Olha só. O rico e o pobre se encontraram, a todos fez o Senhor. Aqui na NVI fala assim, ó. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O Senhor criou o rico e o pobre. E aí, e agora? Como é que eles fazem com isso? E aí, não, porque você não tem fé, você tem que sacrificar, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Deus quer que você seja rico, quer que você seja milionário e tal. E olha só, e como é que isso não acontece? Né? Isso não acontece. E aí aquelas pessoas que têm menos condição financeira, têm motivos para se orgulhar, porque é digno de honra. Minha condição é pouca, mas eu sou uma pessoa honrada. Eu sou honrada por Deus, eu sou honrada pelos homens, porque eu tenho um bom testemunho, eu tenho um bom nome na praça. Eu sou honrado. E aí, se chega numa igreja dessa que só prega que Deus não quer saber de ninguém pobre, a pessoa, ela não enriquece. E aí ela, não acontece isso na vida dela, ela vai pensar o quê? Poxa, Deus não me ama. Deus não me ama, Deus não quer saber de mim. E agora? É assim que funciona. É assim que funciona. Aí a pessoa ela entra em conflito, ela entra em choque. E ela não sabe lidar com aquilo ali, ela acaba, Deus não me ama, Jesus não me ama, então eu vou me embora. E o que é rico, agora deve se orgulhar na sua insignificância. Acha que é alguma coisa,
mas não é nada. Só Deus que é o Todo-Poderoso. Aí é que ele fala sobre uma flor do campo que murcha e se levanta, e a grama seca. Ou seja, crescia uma plantinha ali em Israel, ela era bem bonitinha, só que ela durava 2, 3 dias, aí ela secava. Aí as mulheres, as pessoas geralmente passavam, arrancavam aquelas folhas secas, e fazia o que com elas? Fazia fogueira. Usava elas para fazer fogueira. E é isso que Tiago está dizendo aqui, olha, vocês que se acham alguma coisa, vocês são insignificantes. Se vocês têm uma atitude soberba, uma atitude exaltada. Não. Murcha, a riqueza, ela um dia acaba, as coisas acabam, as coisas são terrenas. As coisas são terrenas. Jeremias capítulo 9, vamos ler lá Jeremias capítulo 9. Eu quero ler com vocês Jeremias 9. Acho que é os versos 23 e 24. Deixa eu só me certificar direitinho aqui. Nessas próximas terças nós estaremos estudando essa carta de Tiago, tá, irmãos? Olha lá. Verso, é isso mesmo, 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Quem encontrou pode ler. Olha só, eu vou repetir aqui para poder sair na transmissão também. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, se alguém tem que se gloriar em alguma coisa, glorificar a Deus em alguma coisa, é se gloriar porque é salvo, não porque é rico, nem o forte na sua capacidade, de forma alguma, nem o sábio na sua sabedoria, e nem o rico nas suas riquezas. Porque a Bíblia Sagrada fala, Paulo ele fala em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, com esse desejo tão desenfreado, acabam se envolvendo em situações que causam muita dores e sofrimento, muito problema. E acabam se perdendo, traduzindo o que Paulo está dizendo lá. O problema é você ter amor ao dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu senhor, você tem que ser senhor do seu dinheiro. Porque quando o dinheiro se torna seu senhor, aí as coisas ficam difíceis. Aí você faz tudo por dinheiro. E aí você vira igual o Silvio Santos, naquele programa, topa tudo por dinheiro. E não é assim que funciona na nossa vida com Deus. Quando Deus permite alguém ser rico e ter posses, é para que tão somente ele faça o quê? Abençoe a obra do Senhor. Em que sentido? O seu próximo, ajudando o próximo, ajudando os necessitados, ajudando na obra de Deus de uma maneira geral.
E aí, o rico tem que entender que a glória dele, esse dinheiro dele, se ele morrer amanhã, já era, não serve para nada. Ele não vai levar com ele esse dinheiro. E aí, ele retoma novamente Tiago, nós estamos em Tiago capítulo 1. Aí agora no versículo 12, ele retoma um assunto do sofrimento, da provação. E ele fala assim que feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Olha só que coisa interessante. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. No começo Deus disse que bem-aventurado. Vocês se lembram, quem que falava muito sobre feliz, bem-aventurado? Quem é que falava isso? Na Bíblia Sagrada, quem que começou com essa história de feliz ou bem-aventurado? E tá. Isso, Jesus, com o sermão da montanha, o sermão do monte. E aí Tiago ele fala, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a provação vai fazer com que você tenha perseverança, e essa perseverança cresça, e você se torne uma pessoa madura. E aí, Deus ele permite as provações, e com as provações muitas vezes vêm as tentações. Mas, como diz aquele hino da harpa, tentado, não cedas. Não é assim que o hino 75. Ceder é pecar. O problema, as tentações, as provações, as tentações, elas vêm. O problema é ceder às tentações. Esse é o pecado. E aí, quando a pessoa suporta a provação, ela recebe o quê? A coroa da vida. Deus, ele quer que a pessoa seja coroada, seja abençoada, ela aprenda com tudo isso, para que ela possa socorrer e ajudar os que sofrem, passam por situações semelhantes. E por isso eu volto a dizer sempre, o evangelho ele é prática, ele não é teoria. A teoria é muito fácil, mas toda essa teoria que você tem e eu tenho, vamos colocá-la em prática, porque é isso que é importante nós fazermos. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ver o que diz a palavra? Capítulo 10, versículo 12. Até o 13. Isso, é o 13. 12 e 13. Amém. Em outra tradução diz: assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape,
para que possais o quê? Suportar. A tentação por si só não é pecado. Tentados somos todos os dias. Novamente, o problema é ceder à tentação. E hoje, nesse mundo que a gente vive, a tentação está a um clique, a um palmo da nossa mão. A nossa sociedade, inclusive eu estava ontem foi segunda, né? O curso de formação de obreiros fala sobre a vida, né, nessa área, a vida do obreiro nessa área que vocês sabem, né? Porque tem muita classificação etária aqui abaixo, né? E falando sobre essa vida do obreiro, da obreira, dos homens de Deus nessa área, né, do relacionamento e tal, que vocês já entenderam. Ele lidou justamente com esse assunto. Ele falou justamente sobre esse assunto aqui. O problema é ceder à tentação. Tentados somos todos os dias. Mas ele fala que a tentação que veio sobre vós é o que? Humana. Aí Tiago fala, olha, e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, porque Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Ou seja, você não tem direito nenhum colocar a culpa em Deus. Deus já cerca logo, né, através de Tiago, já dizendo, olha, não tem desculpa para você. A aprovação ela vem, mas a aprovação ela vem para que você se torne maduro, para que você aprenda a ser crente, servo de Deus. E se você ceder à tentação, o filho é teu. O problema é seu, é meu, não é de Deus. Porque aí Tiago fala assim, a tentação vem de onde? Dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Por isso que é importante você ter uma tradução diferente. Porque na sua vai falar, porque é concupiscência e tal, não sei o quê. Muitos nem sabem o que é concupiscência. E aí, aqui ele fala que o problema, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. O que Deus falou para Adão e Eva? Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que acontece? A serpente, o diabo, ele vira e fala, é certo que não comereis, né? Porque senão vocês vão ser conhecedor do bem e do mal, né? Aí Eva começou a olhar, e olhou e foi olhando. Aí ela, rapaz, não é que o negócio é bom mesmo? Não é que o negócio, rapaz, é você igual a Deus, conhecedor do bem e do mal? Olha, não tem nada a ver com ali, aquele pecado de Adão e Eva, não tem nada a ver com a questão sexual, não tem nada a ver. Que a igreja católica, a história da igreja, os pais da igreja tentam assimilar como sendo uma coisa nesse sentido, não. Foi a desobediência a uma ordem divina. E aí o que aconteceu? Aí a gente vai lá para a carta de João, sobre a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ela fez o quê? A concupiscência dos olhos, a cobiça, desejou, olhou. E olhou já no sentido que consumando a coisa se tornando real, da luz. E a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem, nos arrastam. Então os desejos pecaminosos, eles nos seduzem, nos arrastam para ele. Por isso que nós devemos o quê? Perseverar diante da provação e diante das tentações.
E aí ele vai falando assim, porque esses, versículo 15 de Tiago, porque esses desejos dão à luz o pecado. Então quem gera esse pecado não é Deus, é você, somos nós. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele acontece o quê? Ele gera morte. Diz em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí o que sucede? O desejo dá luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ou seja, quando é consumado, a pessoa morre espiritualmente e também pode morrer fisicamente. Você sabia que existem 3 tipos de morte? Quem pode falar para mim sobre os 3 tipos de morte? Quem é que sabe? Ou quem é que chuta aí? Quem sabe os 3 tipos de morte que existe? Que a Bíblia ela trata sobre isso. Tem. A senhora está certa nos 2 aí. É a morte carnal, seria a morte física, o corpo humano, e a espiritual, está certa. Tem mais uma. Quem chuta? Quem vai? Não, não é essa morte, não. Oi? É a separação definitiva de Deus, a segunda morte. Como diz em Apocalipse. Que é a principal e a mais terrível. É a morte. Nós temos a morte do corpo físico. Nós temos a morte espiritual, que a pessoa morre espiritualmente. Ou quando não somos crentes, nós estamos mortos nos delitos e pecados, como diz Efésios. Ou quando a gente se afasta da presença de Deus, cai no pecado e a gente morre espiritualmente. E também tem essa prática. Tem essa modalidade. E tem a separação definitiva da eternidade com Cristo. E aí será uma eternidade com Satanás, a besta, o falso profeta e a corja toda. A corja toda. E aí, a morte física, ela é natural, ela acontece. Isso todo mundo vai passar. A não ser que Jesus voltar e arrebatar, e os que estiverem vivos, eles vão já ter um corpo transformado e vão subir e tal. Mas assim, no processo natural da vida é essa. A gente morre fisicamente. A morte espiritual é quando a gente ainda tem o fôlego de vida e tem a oportunidade para o arrependimento e reconciliação com Jesus Cristo. Mas a morte eterna, a segunda morte, ela não tem reza, não tem vela, não tem nada disso. De forma. Não, porque ele faz essa distinção, saber das... Oi? Não, então João ele traz Apocalipse sobre a morte, segunda morte, porque tem a primeira morte, entendeu? A morte do corpo físico, tem essa morte. E aí a segunda morte seria essa separação definitiva da pessoa da presença de Deus. E aí, o pecado ele gera morte. Ele é problemático. Não se deixe enganar, verso 16. Meus amados irmãos, porque também tem a morte do período da grande tribulação, tem aqueles que morrem pelo evangelho, tem aqueles que morrem também sem conhecer o evangelho, e esses automaticamente morrem a segunda vez. E aí esses não tem vez de jeito nenhum. 16. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai
que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de dúvida. Por sua própria vontade ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Olha só que coisa interessante. Ele fala que ele coloca Deus como Pai, não é de uma forma aleatória. Tiago, ele traz a Deus aqui como Pai de uma forma proposital. E Deus é o Criador dos corpos celestes que iluminam a terra, mas ao contrário deles não mudam. Então Deus é como se ele estivesse fazendo um trocadilho. Deus, ele é o Pai das luzes, que criou as luzes do céu, como está aqui na NVT, e na NVI diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E aí o que acontece? Cadê minha sombra? Minha sombra está aqui. Ela muda, ela varia, ela... Varia. Misericórdia, agora o verbo agora, a conjugação do verbo me bagunçou. Ela muda. Português é atribulado mesmo. Então assim, ó, conforme, já viu? Conforme a luz bate em você, tu fica, rapaz, mas eu estou grande, olha meu tamanho lá, você vai. Conforme a luz ela projeta em você, ela muda, ela varia. E ela faz essa mudança toda. E, varia mesmo, variação, varia, é isso mesmo. Ajuda aí, o concurseiro. E aí o que acontece? Aí ele fala que o Pai das luzes, aquele que criou as luas, as estrelas, a lua, as estrelas, criou o sol, criou tudo, ele não muda de jeito nenhum. Ele não tem sombra de mudança. Ou como diz aqui, que não é como sombras inconstantes. Por sua própria decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Olha só, interessante aqui. E aqui ele está falando sobre a regeneração, sobre o novo nascimento. E a palavra da verdade, a proclamação do evangelho, primeiros frutos. Assim como o primeiro molho era sinal de que toda a colheita vingaria, assim também os primeiros cristãos eram sinal de que muitas pessoas acabariam nascendo de novo. O molho aqui não é o molho de tomate que ele está falando, não. É na roça, quando faz aquele molho, aquele feixe. E você sabe assim, opa, o negócio vai vingar, porque está bonito. E é isso que Tiago está falando, que Deus, por sua própria vontade, ele nos gerou de novo. Nos fez uma nova vida, uma nova criatura. E outros também virão a se tornar uma nova criatura. E agora, ele continua dizendo, no verso 19: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos, todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem, aqui é homem no sentido de ser humano, tá? Então você fala assim, está falando do homem, então eu sou mulher, eu estou fora. Não, não é isso. Mas não se apressem em falar nem se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Olha só. E aí ele vai tratar da questão da língua, da verdadeira religião. E aí vem a questão da língua. Será que eu e você somos prontos para ouvir?
tardios para falar e tardios para irar-se. Porque muitas vezes a gente ira, a gente fica irado e quer fazer justiça com as próprias mãos e quer resolver. E Deus não opera. Deus, ele não opera de jeito nenhum. E nós temos que, se somos nascidos de novo, pela vontade, por decisão daquele que nos gerou, pela palavra da sua vontade, agora nós temos que refrear a nossa língua, refrear a ira, refrear tudo isso e praticar e evidenciar o fruto verdadeiro, o fruto espiritual, o fruto do Espírito Santo. Olha só. Mas não se apresse em falar, nem irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ou como diz, portanto, removam toda impureza e maldade, aceitem humildemente a palavra que lhes foi plantada no coração, pois ela tem poder para te salvar, para salvar cada um de nós. E Tiago capítulo 3, ele vai falar sobre a língua, que é um pequeno membro diante dos membros. Por exemplo, olha o tamanho dos nossos braços, das nossas pernas. E olha o tamanho da nossa língua, que é um pequeno membro em comparação com os outros. Ela pode te fazer glorificar a Deus ou amaldiçoar alguém. Ela pode fazer te levar para o inferno ou te levar para o céu. E aí eles costumam brincar que na hora do batismo, a única coisa que não molha é a língua, né? Que o povo devia, na hora que batizar, devia fazer um gargarejo na hora para ver se batizava a língua também, né? Se a língua ficasse crente. E aí o povo tem essa brincadeira, né? Tá vendo, irmãos? É por isso que a língua é um problema. Porque na hora do batismo, ninguém batiza com a boca aberta. Devia batizar com a boca aberta para logo fazer um gargarejo e já batizar também a língua, para ver se a língua fica crente, né? Mas é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria, né, irmãos? É uma coisa muito séria. E a gente tem um costume de disciplinar pessoas por certo tipo de coisas que acontecem, mas o fofoqueiro maldizente ninguém disciplina, né? Ninguém disciplina. Mas a Bíblia fala que os maldizentes, os fofoqueiros, os mexeriqueiros, esse trem, não herdarão o reino dos céus. Não herdam o reino dos céus. Como se diz, empreste sua língua. Eu aprendi com uma pastora, empreste sua língua, sua boca para Deus e não para Satanás. Que é assim que nós devemos fazer. Então, Tiago capítulo 3, ele fala, né? Aquele que refreia a sua língua, ele tem um domínio próprio, domínio do seu corpo, ele domina muitas coisas. E nós temos que pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo o domínio próprio. E eu costumo dizer, aquilo que você pede para Deus trabalhar na sua vida, é o que Deus vai permitir para você aprender. Então, o seu problema é ter a língua comprida demais, e você falar, Jesus, põe um guarda na boca. E eu acho que o salmista falava, né? Põe um guarda na porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Se você começar a pedir, você vai ser tentado a situações de você abrir a boca e falar. E aí a hora que a gente falou, o problema não é ser tentado, o problema é ceder àquela tentação. E aí quando ela vem e refreia
Aí você fala, opa, o Espírito Santo de Deus está me ajudando, estou no caminho certo. O negócio está fluindo, está dando certo. E aí você alcança depois um padrão espiritual, uma maturidade, que se torna uma coisa simples de se resolver. E aí você não fica aí tagarelando pelos cantos aí. Tem gente que, misericórdia, recebe a unção de Dona Fifi e não segura a língua que só Jesus na causa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí ele fala aqui, e aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar, para nos livrar de todo mal. Só que a palavra, ela tem poder para salvar, certo? Mas como que a palavra de Deus produz alguma coisa em nós, nas nossas vidas? Aí ele diz, não se limitem, versículo 22, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Se você e eu não colocarmos em prática essa palavra, a gente está perdendo tempo, a gente está enganando a nós mesmos e não está enganando a Deus. Porque Deus, ele não se engana e não é enganado. E aí ele continua dizendo que, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Aqui, os espelhos de antigamente não é como o de hoje. Você tem espelho que você se vê completo. Você tem espelho de todo jeito hoje em dia. Antigamente não, eram metais, às vezes como bronze, ou alguns metais que não davam uma definição, uma forma correta. Ou seja, o espelho, você se olha e você tem uma imagem do que você é. E aí você faz todo santo dia, você vai no espelho, penteia o seu cabelo, lava seu rosto, escova seus dentes. E todo santo dia você vai lá. Porque se você não for e esquecer, você vai para o trabalho todo descabelado, todo coisado. Esqueci, aquela coisa toda. E aí quando você está diante do espelho, você está se vendo. Você tem uma imagem de si mesmo. E aquele que não pratica essa palavra, é como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, se afasta e esquece como era a sua aparência. Principalmente as irmãs vão sempre no espelho, sempre que vão no banheiro, sempre dão uma olhada no espelho para ver como é que estão as coisas, se está tudo em ordem. Porque não, pai, quando eu saí, eu deixei tudo em ordem. Será que ainda está tudo em ordem? Que aí toda hora tem que ir lá se olhar e tal, para ver. Homem não, homem é mais prático nesse sentido, né? Ainda mais que tem o cabelo baixo assim, às vezes eu já saí de casa com o cabelo, mas só que aí às vezes você só passa a mão aqui, ó, pronto, você já partiu o cabelo, já está penteado, já mais fácil. E aí, ele pede para a pessoa ser praticante. Você se aperfeiçoa e você se torna bom naquilo que você faz quando você repete. Você repete aquela prática, aquela coisa ali. Você está ali constantemente repetindo, você acaba pegando o jeito, os segredos das coisas, você adquire uma experiência naquilo que você se torna bom naquilo que você se propõe a fazer. Então, por isso, que nós devemos ser praticantes, porque quando nós praticamos a palavra de Deus, a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai alimentando a nossa fé, a gente vai fortalecendo a nossa fé, a gente fortalece a nossa vida espiritual. E por isso que devemos ser praticantes. E aí no versículo 25, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta,
perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Novamente ele retomando o Sermão do Monte. Vocês serão felizes nos que fizerem. E aí o que acontece? Essa lei perfeita não é a lei de Moisés. Como Tiago está falando para um povo judeu, cristão, aí ele está usando esse linguajar para essas pessoas que têm mais familiaridade com o templo. O templo de Herodes não havia sido destruído ainda, porque o templo de Herodes foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então aqui o templo não foi destruído. Então possivelmente é uma reunião de uma sinagoga, de um culto. Aí ele faz essa comparação para que os seus ouvintes tenham familiaridade com aquilo que eles estão ouvindo. E é interessante isso, que eles se ensinam de acordo com os seus ouvintes. E tem aquelas pessoas que quando vão ensinar a palavra de Deus ou ensinar alguma coisa, começam a usar um monte de conceitos difíceis e distantes dos seus ouvintes. Aí a pessoa não entende nada, aí a pessoa não se interessa. Aí ela fica vagando na igreja, dentro da igreja. Por isso que você vê Jesus ensinando de forma simples. Você vê Tiago, quando ele está se referindo a um povo de uma cultura, de uma religião, de um contexto, e aí ele usa os elementos que eles entendem para poder expressar o Evangelho. E o interessante é que ele fala isso, por isso o Evangelho, ele faz o quê? Ele liberta. E se contudo observar atentamente a lei perfeita que os liberta, novamente, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, e aí novamente ele retoma a palavra, ele fala sobre esse contexto religioso, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. E aquele que afirma ser crente, servo de Deus, e não refreia a sua língua, não controla a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua vida com Deus não tem valor nenhum. Vocês já ouviram aquele ditado? A saia da fulana é lá no pé, mas a língua... Ó. Já viram isso aí? Mais na frente a gente vai falar sobre a língua. A língua, ela é um negócio complicado. E a gente tem que vigiar muito. E a Bíblia fala, vigiar e orar, porque não adianta nada a pessoa ela orar, buscar a Deus, mas ela não vigia na sua língua. Ela põe tudo a perder. E a Bíblia fala, o que diz a Bíblia? Que a boca fala, como é que é? Justamente, a boca fala, a língua fala do que está cheio o seu coração. E aí? Olha como as coisas são sérias. E vocês já viram qual é a imagem de um mestre chinês, de um mestre japonês, de um mestre oriental? É sempre aquelas pessoas de idade avançada, que remete ao quê? À sabedoria, ao conhecimento. E os discípulos estão sempre tagarelando e o mestre está só,
calado, observando. E aí ele entra nas horas certas. Tem aquelas falas pontuais que ensinam o seu discípulo. E é essa figura que a gente tem. E a gente... É o que eu falo, irmãos. A Bíblia está dizendo, não é impossível. A Bíblia não é um livro de irrealidades, de coisas irreais, de coisas fantasiosas. Não é o livro daquela escritora, do Harry Potter, ou daqueles livros de fantasia e tal. Não, é um livro sagrado que é próximo de nós, está próximo de nós. E deve ser posto em prática. E aí ele fala aqui, o verdadeiro sentido do cristianismo, vocês viram que ele trata das questões nossa com Deus, e agora ele trata das questões de nós com o próximo. Que o verdadeiro sentido de servir a Deus é você cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E ele finaliza novamente falando sobre a questão de não se corromper. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amanhã nós temos círculo de oração. E quinta-feira tem a campanha Isaías 55, versículo 6, né? Sobre buscar a Deus. E vamos continuar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Vamos orar? Isabela. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, e te exaltamos por este momento. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento que passamos aqui estudando a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, para nós colocarmos em prática, meu Deus, as situações desta vida, o mundo que vivemos. Eles lutam, Senhor, para nós não praticarmos as Tuas verdades, Senhor. Mas nós te pedimos força, nós te pedimos ajuda, auxílio dos céus, para nós sermos praticantes desta palavra, ó Deus amado, para não nos tornarmos hipócritas. Pai Santo, continue abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, livra-nos de todos os males, ó Deus, e continue nos dando graça, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Terça-feira que vem nós vamos estudar o capítulo 2 de Tiago. E você na sua casa estude essa carta, ela é curta, é fácil de você estudar. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe.